Bira, ele fez uma oração aqui, fazendo referência à voz de Cristo, à volta de Cristo, o anseio da igreja pela sua volta. Eu creio que, na verdade, a humanidade ela aguarda um acontecimento extraordinário. E o que a igreja aguarda como acontecimento extraordinário é a volta de Cristo. E tem tudo a ver com aquilo que Deus tem colocado no meu coração. A volta de Cristo, como outros temas, está ligado àquilo que Deus colocou no meu coração. Eu vou falar sobre o plano eterno. Se você quiser aí anotar, eu vou falar sobre o plano eterno de Deus. E a volta de Cristo faz parte desse plano eterno. E eu creio que o Espírito Santo, nessa noite, ele quer nos conduzir não apenas a uma reflexão, muito mais que isso. O Espírito Santo quer nos levar, quer nos conduzir a um posicionamento, a atitudes práticas que nos leva a estarmos preparados para esse dia. Eu hoje, quando eu estava meditando sobre essa palavra, eu lembrei de duas igrejas. Jesus ele fala de 10 noivas que aguardavam o noivo, porém 5 eram prudentes, e as outras 5 eram nécias, que não aguardavam da devida forma, de forma correta a volta do noivo. Na verdade, mas a pergunta é, será que Jesus ele queria salvar as 10? Sim. Só que não depende, a salvação ela não depende apenas de Jesus. Jesus já fez a sua parte. A salvação depende de nós. E é um engano, muitas vezes, nós acharmos que o fato de nós frequentarmos as reuniões da igreja, o fato da gente carregar uma Bíblia, hoje poucos carregam, né? Eu ainda sou daqueles caras da antiga ainda, mas tem o celular, tem tudo aí, tem iPad, uma pancada de coisa aí que contribui, mas eu ainda sou da geração que gosta de carregar uma biblinha debaixo do braço, é uma identificação muito boa. Mas isso não é o suficiente. O apóstolo Paulo, ele faz uma recomendação, fala de desenvolver a salvação. Então, não é sobre esse tema que a gente vai conversar nessa noite, mas a gente vai seguir, mas está dentro do tema. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Jó, capítulo 42, verso 1 e 2. Um versículo bem conhecido. Jó, capítulo 42, verso 1 e 2. Quantos acharam? Você pode levantar sua mão? Seria bom a gente, embora está ali na tela também, né? Facilita as coisas, né? Vamos lá. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quantos podem ler isso? A uma, vamos lá, vai. Pode ser mais forte esse versículo 2? Vamos lá para fixar. Vai. Amém. Amém. Eu creio que alguns de vocês aqui já ouviram uma afirmação desse tipo. Deus tem um plano na sua vida. Quantos já ouviram isso aqui? Assim, alguém chegou para você e falou assim: olha, Deus tem um plano na tua vida. Quantos? Não é poucos. Vou fazer a pergunta de novo. Quantos já ouviram essa afirmação? Deus tem um plano na tua vida. Eu já, várias vezes. Mas parece que é um jargão gospel, né? Todo mundo chega assim, às vezes não tem muita coisa para falar não, mas chega, olha, Deus tem um plano. Será que essa afirmação é correta? Ela tem embasamento bíblico? Tem ou não tem? Hã? Quem não comeu hoje aqui? Quem não almoçou direitinho hoje aqui? Porque vocês estão com uma preguiça de responder. Tem base bíblica essa afirmação? Ah, agora melhorou. Estou vendo que vocês comeram hoje.
Amém. De fato, é uma afirmação que tem base bíblica. O próprio Jó, esse versículo que a gente lê, tem a resposta. Deus, de fato, Ele tem um plano, não só um plano, mas vários planos. O que eu quero falar é isso, plano eterno. Dentro desse plano eterno de Deus, existem outros planos, e a Bíblia, ela me dá respaldo para me fazer essa afirmação. Está falando que nenhum dos seus planos está o quê? No plural. Isso quer dizer que Deus, Ele tem, eu creio que o plano eterno é o plano mestre, é o plano que engloba os demais planos de Deus. Existem alguns outros planos, a Bíblia está cheia de planos, que contribui, que vai culminar no plano maior, que é o plano eterno, que é o plano de um relacionamento eterno com Deus, de uma vida eterna com Deus, que não se restringe a esse plano terrestre, vai muito mais além. E é sobre isso que eu quero seguir falando nessa noite. Todos os planos de Deus têm como objetivo a concretização de um plano bem elaborado por Deus. Esse plano chama-se plano eterno. Plano eterno de Deus. É importante a gente ter clareza a respeito desse plano. Às vezes a gente não tem muita clareza. Deus é um Deus organizado. Quantos creem que Deus é um Deus organizado? Será que Deus sentou para planejar toda a terra, o mar, os céus, Ele planejar todas essas maravilhas? Eu creio que sim. Deus é um Deus organizado, e quando Ele fala do livro da vida, na verdade é uma prova clara que Deus é um Deus organizado. Ele diz que existe o livro da vida, onde o meu nome, o seu nome está escrito. Todos os nossos dias são escritos nesse livro. Isso é uma prova de que Deus é um Deus organizado, é um Deus que senta para planejar. É um Deus que planeja todas as suas ações, todos os seus feitos. Ele planeja isso. E para a gente entender melhor isso, é importante a gente ir para a Bíblia, não precisa abrir não. Mas o livro de Gênesis, capítulo 1, começa falando do começo. Gênesis é o começo de todas as coisas. Com certeza Deus planejou as suas obras maravilhosas. No capítulo 1, a palavra de Deus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus começa, esse livro começa relatando como que Deus estabeleceu a ordem ao caos que estava instaurado sobre a terra. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, ou seja, era um caos. E Ele começa estabelecendo a ordem no universo, sobre a terra. Então, aí começa o plano da criação. Repita comigo: o plano da criação. Mais uma vez, o plano da criação. Deus, Ele começa a executar, visando o plano eterno. Todos esses planos visa um só plano, que é o plano eterno. Ele planejava um dia a gente estar sentado aqui, amém? Sabia que Deus, há séculos, Ele planejou você sentadinho aqui? Deus, Ele não age de forma aleatória, mas Ele planeja. E você só está aqui porque um dia Ele planejou você sentadinho aqui, ouvindo a palavra, adorando o Senhor, desfrutando da sua presença. Isso é plano de Deus, amém? Quantos creem assim? Aleluia! Era plano de Deus também, eu estar aqui diante de vocês pregando. Eu já sabia disso desde os 13, 14 anos, porque Deus já havia me comunicado isso em sonhos. Já havia me comunicado, eu diante de uma grande multidão, pregando a palavra, e assim tem sido. Os planos de Deus não podem ser o quê? Os planos de Deus não podem ser o quê? Se cumprem, amém? Se cumpre cabalmente, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Bem, o plano de Deus é executado
visando o plano eterno, a criação dos céus e da terra e de toda a sua plenitude. Número 1. Número 2, a criação do homem segue o plano de Deus. Ele estabeleceu ordem ao caos que havia sobre a terra. Aí ele começa a nos planejar. A Bíblia diz que ele nos criou a sua própria imagem. Deus criou o homem e a mulher. A imagem de Deus os criou. Olha o plano de Deus, a execução do plano de Deus. Quantos creem que esse plano eterno na minha e na tua vida está em execução? Amém? Está em execução, não parou. E a Bíblia segue relatando a respeito do plano de Deus, visando um plano dos planos, visando um plano mestre, um plano maior. Deus, ele cria o homem como coroa, da sua criação, nas palavras atuais hoje, como a cereja do bolo, a obra-prima de Deus. Você pode dizer para o teu irmão, para ele, que ele é a obra-prima do Senhor? Diga para ele assim: você é o melhor de Deus, o melhor da criação. Amém? Nós não somos pouca coisa não, pela misericórdia de Deus, pela graça do Senhor, nós somos a obra-prima de Deus, nós somos o melhor de Deus, amém? Deus tem um cuidado, um carinho especial para conosco. Parece que às vezes a gente passa por alguns sufocos, algumas dificuldades, aí a gente, na nossa humanidade, a gente se desespera, acha que Deus não está no controle. Deus nunca perde o controle de nada, amém? Deus está sempre no controle, porque nós somos a sua obra-prima, nós somos a coroa da sua criação. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança, ou seja, com a sua qualidade, amém? Homem e mulher, ele criou. A criação do homem não foi um acidente, nem um resultado da evolução, mas é parte do plano eterno de Deus. Deus nos criou com um propósito. Deus te criou, querido, com um propósito. Você não é fruto do relacionamento da tua mãe com teu pai, não, muito mais que isso. Na verdade, o relacionamento da tua mãe com teu pai foi apenas um meio, para que se cumprisse o plano de Deus. Foi mais um dos planos de Deus. A tua mãe, eles terem se conhecido, teu pai e a tua mãe. Foi mais um dos planos de Deus, para que o seu propósito, para que o plano eterno se cumpra em toda a humanidade, amém? É muito mais que isso. A criação do homem está dentro do plano de Deus, do plano eterno de Deus. Deus não criou o homem apenas para apenas sujeitar a terra, dominar sobre os animais, reproduzir a sua própria espécie. Isso seria incompleto. O plano de Deus é muito mais ambicioso, se é que eu posso dizer assim, muito mais. Não está apenas na reprodução da espécie, no domínio do homem sobre a terra, mas é muito maior, amém? Quantos estão dentro do plano de Deus aqui? Epa, poucos. Quantos estão dentro do plano de Deus aqui? Amém. Deus te criou para que você fizesse parte desse plano. Quando Ele planejou a terra, quando Ele planejou a humanidade, Ele estava pensando em você. Às vezes é difícil a gente entender isso, né? Como é que pode milhares e milhares, bilhões e milhões e bilhões de pessoas sobre a face da terra e Deus pensar em mim individualmente? Deus é poderoso, queridos, amém? Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele está em toda parte. Ele consegue discernir o pensamento aqui, separar o pensamento de cada um aqui. Ele sabe exatamente o que você está pensando agora. Ele sabe exatamente o que você vai pensar daqui a alguns segundos. É possível que você tenha pensado algumas coisas na parte da manhã e você já tenha esquecido, mas Ele sabe exatamente o que você pensou, amém? Tremendo, não tem como, a nossa mente limitada, ela não consegue alcançar a mente de Cristo, a mente de Deus. É tremendo, é maravilhoso.
a gente fica meio apaixonado quando a gente se depara diante de Deus. Quando a gente lê a palavra, diz: caramba, Deus é Deus, é tremendo, né? Maravilhoso. É o nosso sustentador, isso não tem preço. E a gente começa a olhar para a gente: pô, sou filho desse Deus poderoso, Criador dos céus e da terra. Esse dia essa semana passada, eu estava ministrando um grupo de novos discípulos, e eu estava falando, fiz uma pergunta para eles: aqui na terra, de quem você gostaria de ser parente ou filho? Aí uns falaram assim: Cristiano Ronaldo, o cara tem dinheiro pra caramba. Conversaram, outro falando que queria ser filho de Neymar. Aí eu falei: olha, isso é muito pouco. Você é filho do Criador do universo. Já viu o marzão? Dê uma olhada no marzão, dá uma olhada nos céus, nas estrelas. Você é filho do Criador do universo. Porque a riqueza de Cristiano Ronaldo, de Neymar, pensa aí num cara rico aí, vai acabar, amém? Vai ficar aqui, mas a riqueza que Deus tem preparado para a gente é eterna, amém? Você pode dar um glória a Deus bem forte? Aleluia! É uma riqueza que não tem fim, é eterna. A Bíblia fala que Ele está preparando para a gente ruas de ouro, amém? Ruas de ouro. Deus é poderoso, Deus é poderoso. O homem, ele foi criado, nós fomos criados para um relacionamento com Deus, para sermos amigos de Deus, para andar com Ele, para viver com Ele. Olha, é muito bom ser amigo de Deus, é muito bom. A gente dormir sabendo que o nosso amigo está perto, a gente acordar sabendo que o nosso amigo está perto, a gente sair da cama, cumprir as nossas tarefas diárias, sabendo que nós temos um amigo, que é protetor, que cuida da gente, que nos ama profundamente. É maravilhoso isso. Deus, Ele está conosco todos os dias. A história está bonita, né? Só coisa maravilhosa. Deus criou a terra, estabeleceu ordem no universo, estrela criou o homem, colocou lá naquele jardim, um jardim maravilhoso, tudo ia muito bem. A gente conhece a história, mas a gente sabe também que Deus não nos criou de uma forma robótica, né? Mas Ele nos criou com direito de escolha. Nós escolhemos. Ele não criou uma humanidade e obrigando a servi-lo, mas Ele deu essa consciência ao homem de escolhê-lo ou não. E a gente conhece a história, a gente sabe que Ele estabeleceu um princípio, uma ordem ali no jardim, e disse para Adão, disse para Eva: olha, de todas as árvores, de todos os frutos vocês podem comer, vocês podem desfrutar, se alimentar, todavia, da árvore do conhecimento do bem e do mal vocês não toquem, porque no dia que vocês tocarem nela, vocês vão morrer. Ele estava falando não apenas de uma morte física, mas também estava falando de uma morte espiritual. Não vou entrar nesse detalhe. E todo esse planejamento de Deus, de alguma forma, foi interrompido na vida desse casal, na vida desse homem e dessa mulher, por causa da desobediência. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, não é verdade? O salário do pecado é a morte. A Bíblia diz que pelo pecado de um homem, entrou o pecado no mundo, entrou a morte no mundo, ou melhor, pela desobediência de um homem, entrou o pecado no mundo, e com o pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. Parece uma notícia frustrante, né? Desanimadora. Estava indo tão bem o negócio. O pregador estava contando uma história maneira aqui desse relacionamento de Deus com o homem. Queridos, o que diz Jó? Bem sei que tudo podes. Diga comigo assim: nenhum
Levanta a mãozinha e faz assim, ó, o dedinho assim, e fala assim, nenhum. Mas fala isso com força, nenhum. Dos planos do Senhor podem ser frustrados. Amém? Deus não desiste dos seus planos, Deus não desiste do seu sonho, amém? Deus tinha um sonho de criar uma família, de ter uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Ele não desiste. Tem uma canção que diz assim, Ele não desiste de você, amém? Você só está aqui porque Deus não desistiu de você, amém? Deus não desistiu de mim. E não importa aonde a gente anda, não importa o que a gente faça, o fato é que Deus não desiste da gente. Ele está sempre nos dando uma oportunidade de retornarmos ao plano original, porque Ele quer nos conduzir a um plano mestre, a um plano maior, ao plano eterno. Esse plano aqui terrestre vai acabar, embora faça parte do plano eterno. Na verdade, é um processo para o plano eterno, mas vai acabar. Todos os nossos tesouros, tudo aquilo que acumulamos aqui nessa terra, vai acabar. Por isso que Jesus ele ensina, dizendo que nós devemos acumular para a gente, não tesouro em vasos, aqui na terra, melhor dizendo, aonde a traça come, onde a ferrugem corrói, aonde o ladrão rouba. Mas Ele manda a gente a juntar tesouro aonde? Nos céus. Plano eterno. Plano eterno. Porque lá o ladrão não rouba, lá não tem ferrugem, amém? Lá não tem traça. Deus é maravilhoso, querido. A gente poderia desanimar, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. O plano de Deus não acabou. Ele não desiste dos seus projetos. Deus não desiste dos seus sonhos. Ele não abre mão dos seus planos. Filipenses 1:6, não precisa abrir, mas eu queria que você repetisse isso comigo. É importante a gente declarar a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é poderosa, ela é como espada de dois gumes. Olha, queridos, ontem, abrindo aqui um parêntese, mas ontem eu tive assim uma noite assim muito especial, uma experiência assim muito tremenda. Fui convidado por Flavinho, né, e Ávila, para a gente estar em um convívio. Na verdade era um pretexto para evangelizar, e a gente chegou ali, começamos a conversar, bater um papo muito maneiro com os convidados, a gente interagindo com a turma ali, comendo alguma coisa com eles. Depois a gente tocamos uma canção, abrimos uma palavra com base na canção. A canção é de Aline Barros, né, que fala, sonda-me, Senhor, e me conhece. Com base nessa canção, Deus me inspirou, estava com outra palavra, mas Deus me inspirou a seguir naquela linha ali, e a gente começou a proclamar a palavra assim, com muita naturalidade, com muita simplicidade, e eu vi um moço que estava lá, confessar Jesus publicamente. Eu quero esse Jesus na minha vida. Foi algo assim tremendo. A palavra ela é poderosa. A palavra ela é poderosa. Ela é como espada. Ela entra, vai rasgando e vai convencendo o homem. E foi assim. Eu fui para casa assim maravilhado, Flavinho. Flavinho está aqui me olhando aqui. Fui para casa assim maravilhado, porque eu sei que foi Deus quem fez. Não é habilidade nenhuma humana, não é arte de pregar a palavra, não é arte de cantar, não é nada, mas é o poder que a palavra tem, amém? Então é importante, eu queria que vocês lessem comigo assim, você pode repetir, estou plenamente certo, deu uma engasgada, não deu? Vamos lá, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra, diga em vós, há de completá-la até o dia de Cristo. Agora você vai falar isso como se você declarando isso. Vamos lá? Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em mim
há de completá-la até o dia de Cristo. Você está certo disso? Então diga amém, com mais força. Porque Deus é fiel. Se Ele começou a boa obra, e essa boa obra começou lá no Gênesis, lá no princípio de todas as coisas, planejou a terra, os animais, e planejou a obra-prima das suas mãos, que é eu e você. Ele começou uma boa obra em nós, e há de completá-la até o dia de Cristo. Nós estamos nesse processo, nesse planejamento de Deus, que vai culminar com a vida eterna, com o seu plano eterno, de estarmos eternamente com Ele, de nos relacionarmos eternamente com Ele, não mais nesse corpo, conforme a palavra nos ensina, mas num corpo glorificado. A Bíblia fala que lá não haverá mais dor, lá não haverá mais doença, lá não haverá mais lágrima, porque a Bíblia diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Faz parte do plano eterno de Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite, querido, deixa eu falar para você. Você que ainda não entregou a tua vida, ainda não fez uma aliança com Jesus, ou você que já fez aliança com Ele, mas anda meio frustrado, decepcionado com algumas dificuldades, algumas decepções que você tem passado na vida. Sabe de uma coisa? Deus não desistiu de você. Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Ele quer que você confie nele plenamente. Você que um dia também estava no trilho dos planos de Deus, e por alguma razão, por algum momento você saiu do trilho, Deus te chama nessa noite a voltar para esse trilho. Sabe por quê? Eu entendo, eu tenho certeza plena que nós estamos vivendo os últimos dias. E eu creio que é o tempo dos últimos convocados. A pergunta é: você quer ficar de fora? Ou você quer ser selecionado por Deus? A vontade de Deus é que todos sejam selecionados. Amém? Vivemos o tempo da convocação, e Deus tem convocado o seu povo para que ande no trilho. A partir da queda, toda a humanidade contraiu uma dívida que nem eu e nem você a gente poderia pagar. Mas a boa notícia é que Deus, Ele é misericordioso. Deus, na sua graça e misericórdia, no seu amor por nós, Ele enviou o seu próprio Filho. João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com a vinda de Jesus, a Bíblia diz que todo escrito de dívida que era contra nós, que nos levava à condenação eterna, Jesus pegou e fez assim, ó, rasgou. Amém? Hoje nós somos livres. Você tem a oportunidade de ser livre, andar em liberdade, porque os planos de Deus não podem ser frustrados na tua vida. Mas é importante que a gente tenha clareza, que eu estou falando aqui de vários planos. Entenda isso. Falei do plano da criação, da restauração do caos que era estabelecido sobre a terra, da criação do homem. Estou falando de Jesus, fala de um plano de redenção da humanidade. Jesus fala da redenção, da nossa redenção, do pecado, da retirada do pecado que estava sobre nós. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. Mas segue, a Bíblia está cheia de plano. Tudo isso por amor a nós. Deus, Ele não abre mão, queridos. Ele não abre mão de você. Você é parte
é parte desse plano. Isso aqui não é papo de religião, isso aqui é uma realidade. Deus, Ele não abre mão de você, Ele te conhece. Você está olhando aí para mim? Deus te conhece plenamente, e o Espírito Santo está falando para você nessa noite. É tempo de você se voltar para Deus. Vivemos dias difíceis, de uma insegurança em extremo, em todo o mundo, não é só no Brasil, em todo o mundo. Na verdade, isso aponta para a concretização do plano eterno. Isso aponta para a vinda de Cristo. Jesus está próximo de voltar para a concretização do seu plano eterno. Um dia Ele planejou. Nós não sabemos quando esse plano, nós não sabemos quando vai ser a consolidação desse plano, mas existem alguns sinais visíveis que apontam que a coisa está bem perto de acontecer. Jesus falou que quando a gente ouvisse guerras e rumores de guerra, para que a gente ficasse ligado, porque o plano está quase se concretizando. A última notícia de guerra, esse final de semana, Estados Unidos, com outros países lá, atacando a Síria. Mas isso é o que a gente sabe, é o que a mídia divulga, fora outras guerras civis. Isso tem que nos levar a ficar ligado, querido. Você precisa ficar ligado, está próximo a redenção plena de toda a humanidade, a redenção plena da igreja, amém? Embora nós estamos redimidos dos nossos pecados, nós fomos lavados e remidos dos nossos pecados, mas há uma redenção plena, uma redenção desse corpo mortal para um corpo espiritual, um corpo celestial, que é um presente de Deus para a sua igreja, amém? Quantos querem ser presenteados por esse corpo? Pô, mas é só para a igreja? É só para quem entregou a vida para Jesus? Sim, mas eu tenho direito, eu que ainda não fiz, tem. Jesus morreu por você também, querido. Aleluia. A pessoa de Jesus é a garantia de que Deus não desiste dos seus planos, dos planos que Ele traçou a nosso respeito. Jesus é a prova muito clara. Parece que os planos de Deus foram frustrados quando Adão falhou, foi o primeiro homem. Parece, mas os planos de Deus não podem ser frustrados. Ele segue. Depois que Adão falhou, Ele levanta profetas, tudo visando ao plano eterno. Levanta patriarcas, levanta profetas, levanta apóstolos, discípulos comprometidos, levanta Jesus, levanta reis, tudo visando o cumprimento do seu plano, do plano eterno. Levanta Jesus e levanta a sua igreja nos dias atuais, amém? A igreja é parte desse plano maravilhoso que Deus um dia traçou para a gente. A igreja é o melhor lugar que Deus tem preparado nesses dias, lugar de refúgio, lugar de alegria, lugar de cura, lugar de restauração, amém? A gloriosa igreja de Cristo, que tem falhas, mas que é a menina dos olhos de Deus, não toca nela não, aleluia, não toca nela não. É o melhor lugar. Eu ouvi uma expressão do Jamê Nobre que eu achei assim maravilhosa, a expressão dele, e assim, tem tudo a ver comigo, porque eu sou apaixonado pela igreja, eu amo essa igreja, eu amo os irmãos, eu amo todos que carregam esse nome de Jesus, eu amo a igreja de Cristo. E Jamê fez ele tem uma expressão muito bacana que eu vi dele, até a princípio, quando a gente não entende, causa um choque, causa um escândalo. Ele fala o seguinte, que ele ama a esposa de um amigo dele. Que esposa é essa?
Diga comigo, igreja. E quem é o nosso amigo? Jesus. Então eu também posso dizer isso, que eu amo a esposa de um amigo meu. Eu amo a esposa de Jesus, que é a igreja. Eu amo vocês, amém? Vocês me amam? Amém. Igreja de Cristo. Jesus, Deus, Ele prova o seu amor por nós. Ele não abre mão do seu plano e Ele decide, depois que alguns homens falharam, Ele decide enviar o seu melhor. Deus deu o seu melhor, o seu próprio Filho, para que os seus planos não fossem frustrados. Enviou Jesus para que o plano chegasse na sua perfeição. Jesus, ele é parte do plano de salvação, redenção, restauração do homem. Todos os planos de Deus, tais como criação, salvação, redenção, restauração, é parte de um plano mestre. Diga comigo, plano eterno. Plano eterno. Você está dentro? Você está dentro? A gente tem que falar isso com entusiasmo, queridos. Amém? Tem que falar isso com entusiasmo. Vamos lá, vamos fazer um ensaio aí de entusiasmo aí, vamos lá. Você está dentro desse plano? Amém. Não está bom ainda não, Rony. Você está dentro desse plano? Amém. Isso, glória a Deus. É assim que se fala. Opa, estou dentro. Eu faço parte desse plano. Amém? Glória a Deus. A gente já está quase terminando, querido. Os planos de Deus têm como propósito contemplar todos os homens. Todos, sem exceção. Deus não é injusto, Deus não faz acepção de pessoas. Só tem um porém. A salvação é para todos, mas nem todos alcançam. Mas é por causa de Deus? Não, por causa do homem. A porta está aberta. A porta está aberta, continua aberta, mas um dia ela vai se fechar. Jesus, ele fala o seguinte, olha, esforçai-vos por entrar pela porta larga, amém? Opa, esforçai-vos por entrar pela, é uma pegadinha, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, amém? Porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. A porta está aberta, só tem um detalhe, essa porta é estreita, mas ela continua aberta, porque Deus quer. A Bíblia diz também que Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. A vontade de Deus é que todos sejam salvos. Essa é a vontade absoluta, a vontade plena de Deus. Mas depende de você. Sabe aquela palavra que diz assim, olha, se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. O grande problema é que nós endureçamos a gente endurece o nosso coração, e a gente perde a oportunidade de entrar por essa porta. Deus te trouxe aqui nessa noite, Ele está te dando uma oportunidade, olha, a porta está aberta. Você faz parte do plano de Deus, Deus pensou em você, Deus tem pensado em você como parte desse plano, que não se resume a esse plano terrestre, vai além, é plano eterno, você é um ser eterno, querido. Não pense em você como muitas pessoas falam assim, a gente está muito em velório, a gente ouve sempre umas expressões assim, morreu tudo, acabou nada. A carne volta para o pó, não é isso? Porque do pó nós fomos formados, ao pó nós voltaremos, mas o Espírito vai para Deus, para o juízo. Todos nós vamos estar diante de Deus, todos nós. E o que vai determinar a nossa salvação, o que vai assegurar a nossa salvação, a nossa entrada, a nossa vida eterna, vai ser a aliança que nós vamos fazer com Deus, o que a gente já fez, o que você precisa fazer. É isso que assegura a salvação. Uma aliança com o Pai do plano eterno. Ele é o autor
e consumador desse plano aqui. Muitos não conseguem, não vivem os planos de Deus. Tem pessoas, queridos, que abrem mão dos planos de Deus e decidem por si próprios andar pelos seus próprios planos. E isso tem causado muitas frustrações. É possível que tenha pessoas aqui que abriram mão dos planos de Deus para a sua vida. E por conta disso, tem colhido alguns frutos amargos na sua vida. Outros ainda não estão colhendo frutos amargos, mas estão vivendo a ilusão de que vai se dar bem. Não vai. Não vai. Esse caminho que fala dos nossos planos, que atende os anseios desse mundo, que atende à vontade do diabo, é largo. O diabo também tem plano para você, sabia? Pô, chocante isso, né? O diabo também tem plano para você. Sabe qual é o plano? A Bíblia diz que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Esse é o plano do diabo para você. Ele mata, rouba e destrói. Mas o plano que Deus traçou para você é um plano de vida. O versículo diz assim, olha, o diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus Cristo veio para nos dar o quê? Vida e vida abundante, amém? A Ele glória e honra. Então é importante a gente entender isso, é importante a gente atentar para isso. Deus de fato tem um plano para você. Que plano é esse? É um plano eterno, que transcende o teu entendimento. Alguns fatores, queridos, impedem que se cumpra os planos de Deus na vida de alguns. Fator de desobediência, egoísmo, incredulidade. A salvação é pela fé, não pelas obras. Salvação é pela graça. É dom de Deus, não vem de nós, mas vem de Deus. E a gente precisa crer nessa verdade. A gente precisa abrir mão. Ontem eu estava na ministração, falava justamente sobre isso. Porque o que impede um homem, muitas vezes, no seu egoísmo, na sua incredulidade, é que um homem fica muito inteiro. Ele sustenta, ao longo de sua vida, algumas convicções que podem impedi-lo de crer na palavra de Deus, achar que isso aqui é algo arcaico, isso aqui é papo de religião, isso aqui é muito mais que religião, querido. Isso aqui é a palavra viva de Deus, que tem poder para operar maravilhas. Pela palavra, se você crê pela palavra, você é curado, você é restaurado, você é salvo nessa noite, amém? Isso pode mudar a tua história. Eu tenho assim, experiências tremendas com a palavra de Deus, de usar a palavra de Deus, de está escrito, Senhor, está escrito. Então eu creio, eu tomo posse dessa palavra. E é a gente tomar posse, Senhor, Tu tens um plano para mim, a Tua palavra diz que os Teus planos não podem ser frustrados na minha vida. Então eu tomo posse nessa noite, eu me rendo a esse plano. Você vai ver o que vai acontecer contigo. Você vai ver o que vai acontecer contigo, se você de todo o coração fizer isso. Porque Deus é poderoso, Ele não mente. Amém? Amém? É importante ressaltar, né, eu já falei isso aqui, que o diabo ele tem plano de destruição. Os planos de Deus para a sua vida estão em vigor. Amém? Você crê que os planos de Deus estão em vigor para a tua vida? Está em vigor, permanece. E Deus tem um plano maravilhoso, muito além daquilo que você pode conquistar, porque de fato nós conquistamos algumas coisas aqui nessa terra, nesse plano. Isaías 1,19 diz que se a gente quiser e ouvir, a gente vai comer o melhor dessa terra. Isso é fato. Deus tem nos feito comer o melhor dessa terra, desfrutar das coisas boas dessa terra. Todavia, isso não é mais importante. O mais importante é o plano eterno. Eu posso ter tudo isso, eu posso ter carro do ano, eu posso ter casa boa, maravilhosa, almoçar nos melhores restaurantes,
mas isso é muito pouco comparado àquilo que Deus tem preparado para a gente, amém? A Bíblia diz assim: olha, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqueles que creem no seu plano, aqueles que se rendem ao plano de Deus. E a pergunta para você nessa noite: até quando você vai viver em função dos seus próprios planos? Até quando? Querido, Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele tem um plano muito maior, um plano muito maior do que o teu. Nós fazemos alguns planos, né? Provérbios 16:1 diz que o homem ele pode fazer plano, mas a resposta certa ela vem dos lábios do Senhor. O melhor para você é se render aos planos de Deus, porque os seus planos são falhos. E o homem, quando ele traça o seu próprio caminho, os seus próprios planos, a probabilidade de dar errado é, eu diria que 100%. Os nossos planos, não quer dizer que nós não podemos planejar alguma coisa assim, mas os nossos planos têm que estar alinhados com o plano eterno de Deus. Será que é isso que Deus quer? Será que isso vai ser bênção na minha vida? Será que isso vai promover o reino de Deus? Será que isso vai glorificar o nome de Jesus? Isso é sujeitar os nossos planos, alinhar os nossos planos com os planos de Deus para nós. E para encerrar, queridos, eu quero dizer para você que a consolidação do plano eterno vai acontecer quando Jesus tirar a sua igreja dessa terra. Vai acontecer nos novos céus e nova terra, amém? Na volta de Cristo, restauração de todas as coisas, lá no Apocalipse, a consolidação do plano eterno. Não estaremos mais aqui para contar a história, amém? E é isso que Deus tem preparado para você, é isso que os olhos não estão vendo, nem ouvidos estão ouvindo ainda, mas Deus tem preparado, e Ele não quer deixar você fora disso. Eu queria que você, ainda sentado, eu queria que você fechasse os teus olhos. Eu pedi para a Bira preparar uma canção que fala justamente isso, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Deus, Ele pode todas as coisas, não importa a tua condição nessa noite, não importa, o fato é que o plano de Deus para a tua vida está em vigor. Você que por algum momento abriu mão dos planos de Deus para a tua vida, ou você que por algum momento não tem valorizado tanto aquilo que Deus tem planejado para você, é tempo de você se voltar para Deus nessa noite. Deus te trouxe aqui nessa noite porque Ele quer que você refaça uma aliança com Ele, ou até mesmo faça uma aliança com Ele, reconhecendo aquilo que de melhor Ele tem para você, o seu plano que transcende tudo aquilo que a gente pensa, todos os nossos conceitos. Eu não sei como é que você está, é possível que você tenha chegado aqui nessa noite frustrado, desanimado, decepcionado, olhando para você mesmo e dizendo: não tem jeito para mim. Saiba que tem jeito sim para você. Deus, Ele te ama profundamente, por isso Ele permitiu que você chegasse até aqui nessa noite, porque Ele quer te tocar, Ele quer reacender no teu coração a aliança, para que você, desde já, comece a desfrutar daquilo que Ele tem planejado para você. Deus, Ele tem planejado coisas tremendas. Primeiro, esse relacionamento. É possível que você tenha quebrado o relacionamento com Ele, por causa do seu próprio coração, tenha quebrado essa aliança. Não perca a oportunidade, querido, nessa noite. Deus te chama a refazer
aliança com Ele, a fazer parte desse plano, a dizer: Senhor, eis-me aqui, estou dentro. Queria que você, assentado mesmo, por enquanto, ouvisse essa canção, que é possível que muitos ainda não conheçam, só a turma mesmo da antiga. Faça dessa canção a tua oração. Amém? Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visando meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Aleluia. Queria que você se colocasse de pé, querido. E você que entendeu essa palavra, você que crê no plano eterno para a tua vida, eu queria deixar você livre. Eu não tenho dúvida que o Espírito Santo, Ele ministrou algo ao teu coração. Então não resista. Eu queria que você saísse do teu lugar, você que está na galeria, está aí no meio, saísse do teu lugar e viesse desfrutar, viesse tomar posse do que Deus tem preparado para você nesses dias. Plano eterno, faça parte, entre nesse trilho, sai do teu lugar. Enquanto nós cantamos essa canção, seguimos cantando essa canção, você pode fazer isso. Você que entendeu essa palavra, você que sabe que ainda não tem vivido plenamente os planos de Deus na tua vida, você que ainda não fez uma aliança com Jesus, sai do teu lugar. É tempo de você fazer uma aliança com Jesus nessa noite. É tempo de você refazer a aliança de Jesus. Você que tem vivido, de repente, tempo de tribulação, angustiado, chegou aqui angustiado, está angustiado no seu coração, sai do teu lugar. Jesus, Ele quer nessa noite te abraçar, Ele quer te dar um abraço nessa noite e dizer, reafirmar para você: olha, você faz parte do plano eterno, estou contigo. Deixa Deus te abraçar. Isso, sai do teu lugar, não perca essa oportunidade. Aleluia. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos seus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão
do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim. Aleluia. Querido, levante suas mãos, feche teus olhos, comece a clamar nessa noite. Eu creio que tem mais pessoas que precisam vir aqui refazer aliança com Deus. Isso, sai do teu lugar. Creio que tem mais pessoas ainda. Isso. Sabe, queridos, é tempo difícil. É tempo onde o Senhor nos chama para um verdadeiro compromisso, a valorizarmos o plano eterno de Deus para a nossa vida, a reafirmarmos a aliança com Jesus. Feche os teus olhos, vamos clamar ao Senhor. É possível que tenham pessoas aqui que ainda permanecem com o seu coração duro, mas Deus tem falado no teu coração, mas você tem resistido. Abre o teu coração e entrega a tua vida para Ele. Chega de governar a tua vida, chega de governar. O teu governo na tua própria vida é sinônimo de desastre, mas o governo de Cristo, a proposta de Deus para você nessa noite, é uma proposta de um governo eterno, aonde não há nenhuma possibilidade de frustração, de desastre, mas é alegria plena. Eu quero ainda te dar essa oportunidade de você se voltar para Ele. Aleluia. Levante suas mãos para cá, queridos. Vamos usar do nosso serviço sacerdotal. Comece a orar por esses amados aqui. Creio que aqui tem pessoas que estão entregando suas vidas para Jesus, outras estão refazendo o seu caminho com Deus. É importante a tua oração. Ô Espírito Santo, te louvamos, ó Pai, porque a tua palavra nos garante que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados, ó Deus. Aquilo que o Senhor falou a nosso respeito, isso se cumprirá, porque o Senhor não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Te louvamos, ó Deus, por essa convicção, e que o teu Espírito Santo, Senhor, venha tocando em cada vida aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, perdoando os pecados, ó Deus, reconciliando, ó Deus, corações a Ti nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, eu quero Te louvar pela correspondência de muitos aqui, que entenderam a Tua palavra e que se humilharam diante de Ti. Há uma promessa, Senhor Deus, da Tua parte que diz que aqueles que se humilham, o Senhor irá exaltá-los. Te louvamos por isso, Senhor. Espírito Santo, vai trabalhando em cada coração aqui nessa noite, vai assim perdoando, vai curando, vai restaurando, Senhor, em nome de Jesus, Pai, e vai fortalecendo a fé de cada um aqui nessa noite, Pai, para a glória e para a honra do Teu santo nome, Pai. Amém e amém.